As eleições acabam por ter resultados que não estavam de acordo com a imagem que havia e com a força que havia nas ruas e, portanto, vieram alterar muita coisa. E vieram provocar situações complicadas. Vêm dar uma força extraordinariamente forte ao Partido Socialista, que é o partido que ganha as eleições, o PPD fica em segundo lugar e o PCP, que era de facto a força que estava com mais força nas ruas, que dominava mais as ruas, ainda que dividia as ruas com a extrema-esquerda, ainda que na altura a extrema-esquerda tivesse menos capacidade de mobilização, ficaram claramente em minoria e isso vem influenciar fortemente as ações. Influencia-se também dentro do MFA e dentro do MFA começa a surgir, já havia, portanto, antes das eleições, como disse o Martins Guerreiro, a grande maioria defendeu as eleições, apesar de ter havido uma voz ou outra que levantou dúvidas, mas a grande maioria defendeu as eleições, era o compromisso que nós tínhamos e, portanto, não podíamos recusar isso, mas depois, até como reação a algum resultado imprevisto, começa a criar-se a teoria, junto de alguns de nós dentro do MFA, da chamada vanguarda revolucionária. E isso é que nos vai dividir bastante depois. Enquanto, portanto, a maioria continua a defender a teoria de que o MFA se tinha responsabilizado pelo derrubo da ditadura, por eleições para a Assembleia Constituinte e depois a Assembleia Constituinte eleita é que iria aprovar a Constituição, começou-se a defender a teoria de que se devia avançar para a vanguarda revolucionária, isto é, se devia ir mesmo para uma revolução que não era aquilo que estava no espírito dos que avançaram para o 25 de Abril, se devia ir mesmo para uma revolução, assumindo o MFA o papel de vanguarda. Gerou-se, na altura, apareceram propostas, apareceu aquele projeto da Aliança Povo-MFA, que era um projeto de aliança revolucionária, era um projeto de estruturação revolucionária do CUR, em que punha em causa as regras das democracias como elas existiam no mundo ocidental, e isso começou a vir ao de cima o problema da universidade, o problema sindical, como eu vos referi há pouco, o não cumprimento do tal compromisso de que as estruturas teriam uma formação e depois uma prática democrática, começou a vir ao de cima isso, e isso começou a dividir, a provocar divisões entre nós. Depois surgiu o problema da Rádio Renascença, começou-se a agudizar bastante. República. Surge a seguir o problema da República também, que vem a ter, e é mesmo o problema da República, é o que dá a pedra de toque depois para a ruptura do Partido Socialista. Eu há pouco referi a Rádio Renascença, mas é a República que dá a pedra de toque para a ruptura do Partido Socialista em relação ao quarto governo provisório. Isso lança divisões entre nós. Nós fazemos esforços para evitar as rupturas entre nós, fazemos uma última tentativa, já depois da aprovação do documento da Aliança Povo-MFA, que é aprovado na Assembleia do MFA, só na generalidade, porque nunca houve condições para o aprovar na especialidade, para o discutir sequer na especialidade, para verem as condicionantes. Isto, aliás, eu farto-me de rir quando vejo alguns democratas ou outro tipo de pessoas, depois passados alguns anos, a tomarem algumas posições. Eu lembro dos velhos generais que depois tomaram atitudes bastante conservadoras, para não dizer outra coisa,
nas primeiras filas da Assembleia do MFA, no Centro de Sociologia Militar, a votarem sim ao documento de Aliança Povo-MFA. Aliás, o documento Aliança Povo-MFA é aprovado na generalidade na Assembleia do MFA, que tinha sensivelmente 200 membros, porque tinha mais, havia umas vezes que estavam mais, outras menos, porque a composição não era muito definida de forma muito formal. É aprovado com, acho que não chegou a 10 abstenções e um voto contra. Teve um voto contra. E no fim da votação, houve alguém que veio ter comigo, já hoje foi dito aqui o nome, a dar-me os parabéns por ter votado contra, porque ele não tinha tido coragem. Quis votar contra, mas não teve coragem para votar. Eu assumo, votei contra e fiquei isolado a votar contra o documento de Aliança Povo-MFA. Portanto, nós tentámos evitar a ruptura e fizemos, e fui responsável pela sua organização, fizemos uma espécie de retiro no Alfeite, em que debatemos a situação, fizemos uma mesa redonda em que foram lá todos os ministros discutir connosco a sua pasta, os problemas do seu Ministério. Foi lá à 5ª Divisão, chegámos à conclusão de que devíamos arrepiar caminho em algumas coisas, porque estávamos cada vez menos a identificar com o povo português. Eu lembro-me que lancei para a mesa a discussão deste assunto. Neste momento eu considero que a palavra de ordem, o povo está com o MFA, já não se verifica. Porquê? Porque o povo, neste momento, identifica o MFA com um partido político, que é com o Partido Comunista, face às ações, principalmente da 5ª Divisão, e, portanto, nós temos que arrepiar caminho, porque nós não podemos representar um único partido político. Isso deu uma discussão grande entre mim e o Vasconcelos, porque o Vasconcelos dizia que para ele continuava a fazer sentido essa afirmação, do povo está com o MFA. Eu disse, bom, mas então vamos lá ver se estamos a usar o mesmo dicionário, porque para duas pessoas poderem discutir, têm que usar o mesmo dicionário, para se poderem entender. O que é para si o povo? Que percentagem da população você precisa de ter consigo para dizer o povo está comigo? E ele foi muito claro, 20%. Chegam-me 20%. E ele considerava que tinha 20% da população com ele. E eu disse, pois é que está o erro. É que o nosso dicionário não é igual. Para mim, para eu poder dizer o povo está comigo, eu preciso de 80% da população. Se tiver menos de 80%, eu não sou capaz de fazer a afirmação, o povo está comigo. Bem, era de facto a teoria da vanguarda revolucionária e a teoria da democracia ocidental, democracia pluralista, como ela era entendida. Dessa discussão, depois elaborámos um documento, Plano de Ação Política, mais conhecido pelo PAP, que é aprovado, é elaborado depois da discussão do retiro, é elaborado por 4 conselheiros da Revolução, que reunimos para esse efeito. De um lado, o Melo Antunes e eu, do outro lado, o Rosa Coutinho e o Silva Cunha. É um documento que tenta ter um consenso, e como em todos os documentos de consenso, todos têm que ceder alguma coisa. E enquanto nós, por exemplo, cedemos, tive alguma dificuldade em convencer o Melo Antunes a aceitar isso, para ele aceitar essa cedência. Nós cedemos na declaração com que se abriu o documento a dizer que o MFA é o Movimento de Libertação do Povo Português, que é a primeira frase deste documento. Do outro lado tiveram que ceder com a democracia pluralista, etc, etc. Bom, este documento é aprovado por unanimidade no Conselho da Revolução, por unanimidade, com situações caricatas, porque o documento é tornado público depois de ser aprovado,
E no dia seguinte, eu chego a Belém, onde nós nos reunimos no Conselho de Revolução, eu cheguei a Belém e quando cheguei lá dentro e parei o carro, tinha acabado de parar o carro e estavam a sair do carro o Mário Soares, o Manuel Tito Moraes, o Salgado Zenha, eram 4, e não sei se era o Lopes Cardoso, que eram 4 membros do Partido Socialista. Cumprimentámos e eu perguntei, então o que é que fazem por aqui? E diz-me o Mário Soares, viemos aqui protestar contra o Papa junto do Presidente da República. Vocês vieram protestar contra o Papa. Mas vocês já leram o Papa. Vocês já leram o documento. Não, mas o movimento é o movimento de libertação do povo português, e agarraram-se logo à frase. Vocês leiam o documento, está lá tudo aquilo que vocês andam aí a defender que querem. Não, mas era um movimento de instrumento de poder, depois para continuar o poder. Vocês, se forem ler o documento, está lá tudo o que vocês querem. Democracia pluralista, democracia política, está lá tudo. Está. Bem, entraram para apoiar o Papa. Eles tinham ido lá, já que estavam ali, entraram e foram cumprimentar o Presidente da República, Costa Gomes, a apoiar o Papa. É evidente que, dentro do MFA, quem não concordava com o Papa e sentiu que não havia condições para não o apoiar dentro do Conselho de Revolução, manobrou e preparou a Assembleia do MFA, e isso é preparado, e nós tivemos essa informação prévia, ou melhor, a posteriori, mas prévia, da reunião da Assembleia do MFA, é preparado numa reunião do Vasco Gonçalves com o Varela Gomes, preparando para irem à Assembleia do MFA, e aí já há condições para manobrar e arranjar outra solução que não fosse o Papa. E vemos nessa situação, nós que estávamos quase a entrar à votada uns com os outros, em ruptura, que fizemos um esforço tremendo para obter um consenso, que arranjamos uma solução que é aprovada por unanimidade no Conselho da Revolução, é o próprio Primeiro-Ministro e membro do Conselho da Revolução que aceita uma manobra para ele ser inviabilizado na Assembleia do MFA. Isso dá origem a que haja alguns conselheiros que não vão à reunião dessa Assembleia do MFA. Eu vou lá para me opor à jogada que ia haver, sem saber bem qual era a jogada. Foi uma Assembleia extraordinariamente complicada, muito perturbada, e o que é facto é que acaba por sair dali a jogada foi interessante, porque a certa altura, e a opinião até tinha sido levantada pelo Marcos Júnior, de uma certa maneira, numa reunião do Conselho, a certa altura, ainda antes, ou na sequência do Papa, o Marcos Júnior tinha dito, bem, e agora, para ver que medidas, para definir que medidas devemos tomar, o melhor seria reunir-se aí um grupo, e ele sugeriu o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Comandante do COPCON definam lá umas medidas e depois apresentam-nas ao Conselho da Revolução. Bem, está bem, estudem lá e depois tragam-nas aqui para ver se aprovamos. E a jogada o que é que foi? Foi o Vasco Gonçalves aparecer na Assembleia a dizer, eu tenho um projeto, mas comprometi-me a apresentá-lo primeiro no Conselho da Revolução e, portanto, não o vou apresentar aqui. É evidente que lhe foi imposto democraticamente que ele apresentasse de imediato o projeto ali, ele apresentou o projeto é aprovado e o projeto consiste num golpe de Estado palaciano que é substituir o Conselho da Revolução por um diretório composto pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro e pelo Comandante do COPCON, que absorviam os poderes do Conselho da Revolução. O Conselho continuava a existir, mas os poderes eram absorvidos e concentrados nisso. É evidente que eu aí declarei que vetava a solução, foi-me dito que não tinha poder de veto, e eu digo, pois não tenho, mas veto na mesma, e vou para a rua lutar contra isso, vamos entrar em guerra, e portanto, na reunião seguinte do Conselho da Revolução, aparece este projeto, é aprovado
por maioria no Conselho de Administração. Eu volto a fazer uma declaração de veto, dizem-me que não tenho poder, pois não tenho, eu sei que não tenho poder para veto, mas vou para a rua e vou inviabilizar isso. Eu sou